sobre alguma teoria grega. Eu vou fazer uma análise da civilização grega e como isso influenciou de alguma forma, de alguma maneira, no modo de vida da sociedade grega e, consequentemente, como esses aspectos influenciaram no conceito filosófico da Grécia Antiga. Beleza, galera? Antes de qualquer coisa, eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai discutir um por um aqui, que é o conceito da democracia grega, que ela vai ser um parâmetro em alguns pensadores, e quando eu falar sobre a democracia, vou fazer esse parâmetro, os valores culturais gregos e esse conceito aqui que é mito versus filosofia, e por último eu vou falar um pouco da religião grega. Beleza, galera? Vamos lá. Vê só, democracia, poder do povo, né? O termo democracia significa poder do povo. É um modelo de sociedade onde o povo escolhe seus governantes. Na atualidade funciona assim, tá? Na Grécia Antiga, a gente tem alguns parâmetros que levam a alguma diferença se fizermos um paralelo com o conceito democrático da atualidade, tá? A democracia, ela surgiu na Grécia, mas antes de qualquer coisa, vocês têm que ficar ligado que a Grécia, ela se caracterizava por ser um conjunto de cidades-estados independentes. Nessas cidades-estados independentes gregas, eu destaco duas, que é a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. A cidade de Esparta é uma cidade que tem toda uma estrutura voltada para a guerra. Então, a estrutura espartana é de um bom exército, de uma boa estrutura de batalha, e o modelo político lá era um modelo oligárquico, né? Um pequeno grupo que se tomava o poder e tal. Então, quando a gente fala de democracia, e a gente está falando da Grécia, que é um conjunto de cidades-estados independentes, eu destaco a cidade de Atenas, que inclusive em outras aulas a gente comentou que Atenas era o berço intelectual do mundo antigo, né? Atenas, por ser uma cidade portuária e por ser uma cidade, isso já gerava um intercâmbio cultural muito forte e era considerada, né? Eu sempre digo que Atenas era meio que como se fosse o centro intelectual do mundo antigo. As pessoas que queriam crescer intelectualmente, expandir suas ideias, pensamentos, características, essas pessoas iam para a cidade de Atenas, tá? Então, esse conceito de democracia, ou seja, o poder do povo, ele vai surgir na cidade de Atenas, tá, gente? Só que tem uma característica que é o seguinte: o modelo democrático ateniense, nós diríamos que é o seguinte, é um modelo de democracia direta. Professor, como é que funciona isso? Vê só podia participar do processo democrático ateniense homens nascidos em Atenas maiores de 21 anos, ou seja, os chamados cidadãos de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros não participavam desse modelo democrático. E por que democracia direta, professor? Vê só, esses cidadãos de Atenas, esses homens nascidos em Atenas e tal, que eram considerados cidadãos de Atenas, eram as únicas pessoas que poderiam participar do processo democrático. Por ser uma democracia direta, essas pessoas se reuniam em praças públicas, no qual eles denominavam de ágora. E nessa ágora, ou seja, nessa praça pública, todo o processo democrático ele era feito ali. Ou seja, a democracia ateniense ela excluía a maioria da população e todos os conceitos democráticos, valores, características eram feitas ali na ágora. Então era uma forma direta. O cidadão ateniense ia à praça pública e resolvia tudo lá. Professor, qual o link que eu posso fazer sobre essa informação de democracia e a filosofia no qual a gente escreveu até agora? São vários links, mas eu vou destacar 3, tá? Link 1. Quando a gente estudou a filosofia grega e falou da primeira fase da filosofia, que é o chamado período cosmológico ou pré-socrático, existia um grupo de sábios, de pessoas que tinham bastante conhecimento, que eram denominados de sofistas. Esses sofistas, esses sábios, eles detinham esse conhecimento e, de maneira geral, eles eram pagos ou eles retribuíam esse seu conhecimento para a formação desses cidadãos de Atenas. Ou seja, o conhecimento que muitos desses cidadãos de Atenas tinham para participar dessa ágora, dessa assembleia, eram dados pelos sofistas. Inclusive, uma boa retórica, um bom poder argumentativo era algo muito importante naquele período, tá certo? Porque, e continuando, tem mais link com democracia e filosofia? Tem sim.
Vê só, preste atenção. Quando a gente fala de democracia, a gente vai estudar dois filósofos, ou nós já analisamos eles em aulas anteriores, que foi Sócrates e Platão. Sócrates era um crítico ferrenho de algumas posturas políticas desses sofistas, e Platão era um crítico ferrenho desse modelo democrático. Por que Platão era um crítico desse modelo democrático? Porque para Platão, esse modelo ele excluía uma parcela importante da população. Ok? Então, esse link do conceito democrático é muito importante você ter ideia desse funcionamento democrático de Atenas para a gente entender o conceito da filosofia nele, tá? Bom, do ponto de vista cultural, nós analisamos que a Grécia Antiga ela passou por duas fases. Os gregos, eles eram caracterizados, eles eram denominados de helenos, tá? Então, quando a gente fala helênicos, helenísticos, os helenos são os gregos mesmo, tá? Então, do ponto de vista cultural, a Grécia ela vai vivenciar duas fases importantes. A fase helênica e a fase helenística. Professor, qual é a diferença? No início da civilização grega, quando a gente tem a formação política, cultural, né, do teatro, todos esses aspectos culturais de gregos, o período da formação da cultura grega, nós afirmamos que a gente está vivenciando a fase helênica. E a fase helenística eu chamo carinhosamente de período da propagação grega. A fase helenística é o período da propagação grega. Professor, como é que funciona isso? Vê só, os gregos eles vão entrar em declínio após umas guerras, as guerras médicas, que foram as guerras entre gregos e persas, e vão passar por um processo de unificação, e posteriormente Esparta e Atenas irão vivenciar uma guerra civil, tá? E essa guerra civil entre Atenas e Esparta vai fazer com que a Grécia entre em declínio. Professor, qual é a consequência disso? A consequência é que com o declínio grego, outras civilizações vão dominar o mundo. E eu destaco uma, tá? A Macedônia, após esse declínio grego. Nesse período do declínio grego, um indivíduo conhecido como Alexandre o Grande, ou Alexandre da Macedônia, ele vai dominar muitas civilizações. E ele vai criar Alexandrias, que são espécies de bibliotecas mesmo, centros intelectuais. Só que Alexandre, ele vai ter uma formação muito importante grega. Inclusive, quem é um sofista dele, que é um cara que vai dar os conhecimentos básicos a ele, é um grande filósofo chamado Aristóteles, que nós vamos estudar posteriormente. Pois bem, Alexandre é um grande propagador da cultura grega, porque quando ele criava uma Alexandria, numa civilização que ele dominava, ou seja, quando ele dominava uma civilização, e nessa civilização ele colocava um centro intelectual lá, vários aspectos da cultura grega estavam ali naquela Alexandria. E aí a gente vai ter o mundo ele vai passar a conhecer a cultura grega, que nós sabemos que ela é uma referência filosófica, cultural, política, enfim. Então, essa fase da propagação da cultura grega, nós chamamos de período helenístico, tá? E eu mencionei Alexandre o Grande porque, de fato, ele foi um grande incentivador dessa propagação da cultura grega. E é importante porque hoje nós temos o privilégio de estudar e entender um pouco dessa cultura grega. Professor, por que o senhor falando de filosofia e falando de religião, a gente faz uma reflexão muito dura sobre isso? Vê só, gente, é muito comum quando a gente pega as citações de Platão ou de Sócrates, por exemplo, que eles citem os deuses, tá? Então é interessante eu falar isso porque não existia uma divergência entre o conceito filosófico e religioso naquela época, não. Eles conviviam muito bem. Agora, vou dar uma pausa aqui para que vocês entendam. Vê só, galera. A filosofia, ela prega a sabedoria de forma racional. Muitos dos conhecimentos religiosos, eles são dogmáticos, né? Eles são pautados em dogmas. O que acontece é o seguinte: nós não podemos colocar os dogmas, que são referências, são verdades que eu acredito por meio da fé, como um princípio filosófico, porque o dogma é um princípio por meio da fé e a filosofia ela é racional. Mas a convivência religiosa, nesse conceito da filosofia, ela acontecia e ela é importante para que vocês entendam o mito.
Vê só, a religião grega, vou falar agora um pouquinho das características importantes da religião grega, tá? A religião grega, ela se caracterizava por ser politeísta. Todo mundo aqui tá ligado que a religião politeísta é aquele tipo de religião que acredita em vários deuses. Só que, quando a gente fala de religião politeísta, e eu estou na antiguidade, se eu for enumerar aqui, várias civilizações da antiguidade são politeístas. Grécia, né, Roma, numa grande parte da civilização romana, Egito, Mesopotâmia, enfim, várias civilizações são politeístas. Mas por que o senhor está destacando a religião politeísta grega para analisar a filosofia? Porque os gregos, eram politeístas, mas os gregos tinham uma característica religiosa bem interessante. Os gregos acreditavam que os deuses viviam no Monte Olimpo, que era um monte que naquele período era inacessível, chegaram ao Monte Olimpo, e esses deuses tinham formas humanas. Por ter formas humanas e habitarem o Monte Olimpo, os gregos acreditavam que esses deuses poderiam descer, tinham deuses para todos os gêneros, né? Vários deuses mesmo, politeístas, vários deuses. E esses deuses tinham formas humanas, e esses deuses poderiam descer do Monte Olimpo, inclusive manter relações com humanos, que os gregos chamavam de meros mortais, e nasciam até semideuses, que eram frutos da relação entre deuses e mortais. Moral da história. O mito era um meio que os gregos utilizavam para explicar algo que eles não tinham determinado conhecimento. Inclusive, quando a filosofia surgiu lá no período cosmológico, ela vai se opor a esse pensamento mitológico. Só que esse mito grego, o que é o mito? O mito são narrativas que tinham alguns objetivos: tranquilizar a sociedade, acomodar a população, explicar o que a ciência naquele momento não tinha embasamento para explicar. Então essas histórias mitológicas que eram ficcionais e metafóricas, ou seja, eram histórias que as pessoas contavam para explicar algo que eles não tinham conhecimento naquele momento. Moral da história: vários dos mitos gregos eram regados ao conceito filosófico, ou seja, a filosofia grega, ela atribuiu e ela pegou no conceito do mito, e o mito ele usava muito a religiosidade grega. Então, a religião grega é importante que vocês tenham um pouco de noção, porque vários dos conceitos do mito grego, eles eram atrelados ou tinham na sua história, na sua metáfora, na sua ficção, concepções religiosas, ok? Bom, e por último, fazendo uma análise do mito e da filosofia, a filosofia ela tem como característica buscar a sabedoria de forma racional, né? A filosofia ela surge na Grécia Antiga, se opondo ao mito. Professor, então o que é o mito? Repetindo, o mito ele se caracteriza como algo que os gregos buscavam explicar, mas naquele momento, naquele período, eles não tinham conhecimento para tal. Então, para acomodar a população e tranquilizar, eles buscavam explicações em formas de mito, que tentavam explicar o fato, mas com metáforas, com ficções. E então os filósofos gregos se incomodaram com isso e daí passaram a buscar uma explicação pautada no uso da razão, beleza? Bom, galera, só para a gente fazer uma menção aqui e uma pequena revisão antes de eu concluir. A filosofia grega, ela apresenta alguns contextos que são importantes para o entendimento, e esses contextos são esses, eu enumerei nesses 4 tópicos. Tem uma noção de como a democracia grega influenciou nesse pensamento, então não esquece que a democracia grega ela era direta e ela só era comum aos cidadãos de Atenas, ou seja, eles excluíam uma parcela significativa da sociedade, fazendo com que vários pensadores gregos criticassem esse modelo democrático, ok? É importante a gente ter noção desses conceitos civilizatórios gregos, principalmente aqui da fase helenística, que é quando a gente vai ter uma propagação desses valores culturais gregos para todo o mundo conhecido. Não pode se desprender do conceito religioso. Por quê, tio Marquinho? Porque quando a gente fala de religião grega, não podemos esquecer que vários dos mitos, aquela base da explicação da essência, no qual os filósofos
se opuseram, né? Eles utilizavam vários conceitos religiosos, ok? Então, para entender o conceito filosófico grego, é muito importante que a gente tenha essa noção aqui, tá? Galerinha, fiquem na paz, cheiro grande e não esqueçam, fique em casa.